Programa Arte e Comportamento com Dudu Rodrigues, aqui na CNV TV, canal 20, é da gente. Bom dia a todos meus amigos, minhas amigas, meus amiguinhos e todo mundo que tá aí. Nosso programa Arte e Comportamento começa novamente aqui na CNV TV, canal 20, é da gente. Olha só, pessoal, nós estamos aqui novamente trazendo maravilhas do nosso programa Arte e Comportamento. Eu estava com saudade de estar no ar para mostrar para vocês coisas interessantes que aconteceram nesse tempo todo. E eu começo nesse meu primeiro programa aqui na CNV TV, canal 20, meio assim eufórico, meio feliz. Eu não, bastante feliz. Por quê? Porque a gente aprende a cada tempo. Por exemplo, nós sempre, para começar algo, nós precisamos dar um tempo. E esse tempo nos ajuda a nos fortalecer. Eu digo para vocês, eu nunca desanimei e não gosto de desanimar. E falo para as pessoas, não desanimem, porque o que é mais importante na nossa vida é a gente buscar aquilo que a gente sonha. E a partir do momento que a gente sonha, vamos entender o quanto é importante sonhar com os pés no chão. Eu vou dar um exemplo. Está vendo essa obra aqui que eu estou construindo? Aqui é uma série de obras que tem um nome chamado edificação. Eu já fiz a número 1, eu já fiz a número 2, eu já fiz a número 3 e essa é a quarta da série edificação. Por que eu falo isso? Sempre na arte e no comportamento, primeiro, a arte é lúdica. A arte é a mesma arte que eu levo nas escolas, nos colégios, em todos os lugares que eu estou visitando para falar com as crianças e adolescentes. O que é? A arte lúdica faz com que a gente viaje com a nossa cabeça, observe o mundo colorido e o mundo até escuro, mas a gente transformar esse mundo em um mundo melhor para se viver. Essa é a arte colorida do Dudu. Falando sobre comportamento, veja, aqui nós temos uma rua e essa rua faz com que a gente entenda o seguinte. Vou contar uma história para vocês muito interessante. Lá em São Paulo e em outros estados também tem favelas e as favelas são construídos barracos horizontalmente, um do lado do outro. O que eu fiz para mudar aqui essa história? Todo solo que é firme, todo solo que é forte, todo solo que a gente percebe que tem qualidade para segurar algo, e eu qualifico o solo abençoado de Deus. Olha só, eu falo de Deus assim de uma maneira tão legal, por quê? Porque eu sei que a base dele, o que me deixa sustentado, é o amor, é o carinho dele e a fé que eu tenho em Deus. Mas, voltando aqui para a arte, se eu tenho, os barracos, eles são frágeis, são madeiras. O que eu fiz? Edificação é edificar e construir um edifício. Mas, para esse edifício, mesmo frágeis as paredes, para ele ter sustentação, a base dele tem que ser sólida. Qualifico, volto a falar, como Deus é na nossa vida. Toda vez que nós temos segurança firmado nele, poxa vida, a gente abala de vez em quando. Mas esse abalar faz o seguinte, a nossa vida sempre nós temos experiência. Nesse período que eu estive fora um pouquinho, eu estive resolvendo muitas coisas. E a partir daí, ainda estou resolvendo, mas é muito legal isso. São as experiências que a gente aprende. Aqui, por mais que sejam frágeis a estrutura desse edifício, mas tendo gente feliz é o que importa. E nós temos que buscar a felicidade, por mais situações difíceis que nós estivermos passando. A felicidade ela completa
o nosso dia a dia. Você acorda hoje emburrado, você acorda chateado por algumas coisas, problemas e tudo mais, mas o que é mais importante de tudo é superar e buscar aquilo que Deus tem de melhor para você. E a partir do momento que a gente sente que podemos ser felizes, pelo menos 5 minutos. Busque sorrir 5 minutos. Busque entender que aquilo que você está passando, daqui a pouco vai passar. E aí, quando nós percebemos que com a arte e o comportamento, e agora nós estamos aqui na CNV TV, canal 20, olha, é da gente. E quando a gente fala é da gente, é porque nós podemos reunir com mais pessoas. E a partir de agora, o nosso programa Arte e Comportamento vai recomeçar a repartir com vocês a minha alegria e a minha disposição de estar todos os dias aqui fazendo esse programa que é tão especial para mim. E outra coisa, nesses programas que vão vir daqui a pouco, mais outros dias e tudo mais, eu vou trazer grandes convidados, tipo cantores, artistas plásticos, escritores, olha, gente até de Londres. Tem a Sueli lá de Londres, tem um monte de gente que nós vamos trazer. Uma grande pessoa que também ela estuda muito sobre arte antiga, sobre arte, a história da arte, isso é tão importante. Nós vamos trazer médicos, nós vamos trazer historiadores, nós vamos trazer um monte de gente no nosso programa Arte e Comportamento. E o que é legal? Eu vou respirar e dizer para vocês, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, que estão acostumados com as nossas palestras nas escolas que nós estamos visitando. Veja, nesses últimos tempos, nós temos ido em várias escolas, falando com crianças, adolescentes. Cá entre nós, meus amigos, vocês não acreditam como está sendo bom você estar no meio de 250 crianças. E o que eu levo para eles, basicamente é isso, levo o lúdico das obras de arte. E o que é legal, eles, uma semana, um mês antes, eles já estão estudando as minhas obras de arte, fazendo releitura. As professoras de arte ajudam muito. Eles fazem releitura das minhas obras de arte, constroem aquelas obras de arte deles. Quando eu vou para lá, reúno com eles pelo menos 2h30, 3 horas, conversando e falando sobre o lúdico da arte e sobre o que eles podem fazer com essa arte. Por exemplo, a arte não é simplesmente pintar uma tela, ou desenhar no papel, aquarela, ou com guache, ou com canetinha, etc, etc. Não, a arte desperta nas crianças. E eu quero um parênteses. Eu quero falar para os empresários e para as empresárias, as pessoas, colaborem com a gente, nos apoiem nessa causa, porque quantas escolas nós visitarmos, nós vamos despertar algo muito interessante neles, que é a curiosidade e através da arte, isso é bem frisado para vocês empresários que podem nos ajudar a apoiar nessa causa, no nosso projeto Arte e Comportamento nas escolas, faculdades, universidades e até mesmo colégios e outros órgãos assistenciais que reúnem crianças carentes. Nós estamos visitando. Há poucos dias atrás nós fomos no Renascer aqui, legal pra caramba, conversamos com as crianças. Mas empresários, especificamente empresários, que queiram estar junto com a gente, colaborem, entrem em contato com a gente. Por quê? Porque a sua ajuda vai fazer com que eu possa me locomover com mais rapidez, porque eu levo de 15 a 20 obras dentro do meu carro. E esse apoio vai nos ajudar também para que a gente se locomova e vai até essas escolas, que são às vezes muito longe. E eu dependo do apoio para que a gente possa construir melhor. Tem algumas pessoas que já estão interessadas em nos apoiar. E pode apoiar também o nosso programa aqui, Arte e Comportamento, na CNV TV, canal 20, e é da gente. Outra coisa, nas nossas palestras, o que é legal é que eu levo o lúdico das minhas obras de arte.
E como eu já falei, eles fazem releitura dessas obras de arte. Quando eu chego nas escolas e levo as minhas obras de arte, eles comparam. E o que é legal, desperta neles a satisfação de ter realizado um trabalho e apresentar para o artista plástico, no meu caso, o que eles fizeram. Mas o que é legal de tudo isso? A partir da obra de arte, a partir do desenho deles, nós não estamos pensando só nesses dias, nesse período que eles estão estudando no primário, etc, etc. Nós estamos preparando eles para um futuro amanhã. E esse futuro, a partir do desenho, pode ser um desenho rudimentar, um desenho a lápis, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é uma família, ó, uma família. A partir de um desenho, o que a criança pode aprender? Ela aprende o seguinte: abrir a mente, abrir a cabeça, para no futuro ela pode ser um designer de produto, ela pode ser um arquiteto, ela pode ser um engenheiro, ela pode ser um designer de ambiente, um projetista, um cara que faz decoração, porque a partir da arte a mente abre para que ele comece a descobrir, através do seu dom, buscar nichos na sociedade e no trabalho. Mais ainda, o nosso programa Arte e Comportamento nas escolas, o nome já diz, a arte é a primeira fase da nossa palestra, dos nossos workshops, ok? Depois vem a segunda parte dessa palestra que eu levo com muito amor. É o seguinte, é o comportamento. Em primeiro lugar, são vários itens. Não bullying, não preconceito de cor, raça, religião, etc, etc. Respeitar um ao outro e mais ainda, ideologia de gênero, essa coisa toda, nós temos que aprender a respeitar todas as pessoas como a nós mesmos. E na palavra de Deus diz isso. Nós precisamos respeitar as pessoas. E dentro desse projeto, na segunda parte que eu apresento, o comportamento, eu digo para as crianças, respeitar os professores, respeitar os pais. E mais ainda, muitos desses assuntos que eu converso com eles, o que é legal é que eu falo para eles, a minha vida, a minha história, quando eu tinha 12 anos, 13 anos, o meu pai queria que eu trabalhasse numa fábrica no Brás, lá em São Paulo. Nada contra fábricas, mas o que eu queria dizer e quero dizer para essas crianças nas minhas palestras é o seguinte: com 14 anos de idade, meu pai estava querendo levar eu para o Brás para trabalhar numa fábrica. Eu falei, não, pode deixar que eu me viro, pai. Atitude, é isso que eu quero ensinar para eles. Tomar atitudes positivas. Podem deixar, meu pai. Eu vou no centro da cidade de São Paulo. Eu quero lá encontrar um lugar para trabalhar. E aí também, dentro da minha palestra, eu quero explicar para eles que não importa como você começa o seu trabalho, como que você começa a ter visão do que você quer fazer. Eu estando no centro da cidade de São Paulo, na rua José Bonifácio, eu procurando emprego, procurando plaquinhas, lá estava escrito: precisa-se de faxineiro para 4 banheiros. Lojas Primas, até hoje existe, lá na José Bonifácio. Meus amigos, foi ali o meu primeiro emprego. E foi a partir dali, em menos de 4 meses, já estava trabalhando num banco. Veja, a arte e comportamento faz com que o que a gente faz? Enxergar longe. E a partir do momento que eu saí da loja e fui começar a trabalhar num banco, ganhei bolsa de estudo. Que essa bolsa de estudo, através dos meus desenhos, me levaram a trabalhar como diretor de arte na minha primeira agência de propaganda, na Festa e Propaganda. É isso que o meu programa Arte e Comportamento, agora na CNV TV, Canal 20, trago para vocês. As experiências para os seus filhos, as experiências para as suas filhas, de que eles precisam entender que, olhando
por mais simples que eles estejam fazendo aquele momento, mas eles tenham consciência de que se largar um pouquinho isso aqui, o celular, e começar a rabiscar os papéis e começar a entender, daqui a pouco eles estão percebendo o potencial deles, os dons e a capacidade de olhar um mundo diferente. Quando eu trabalhei nesse banco, ganhei bolsa de estudo, nunca mais parei. Fui trabalhar numa agência de propaganda, chegando até diretor de criação numa agência de propaganda. Em outras agências eu trabalhei. E nas artes plásticas, eu quero mostrar para eles que não importa o traço, por mais simples que for feito, por mais simples que for o traço, eles vão descobrir um traço ideal. Aquele traço ideal que eles podem viajar com isso aí e com a sua arte para várias partes do mundo. E eu agradeço a Deus, porque hoje nós estamos com um programa aqui na CNV TV para mostrar para vocês, no decorrer dos nossos programas, como você pode alcançar até o outro lado do Atlântico, até o outro lado para a Europa, através da arte e principalmente do comportamento. Porque só com um bom comportamento que a gente consegue agregar valores e mais ainda um bom relacionamento com um monte de gente. E é isso que é o mais importante nas nossas vidas, é ter bons relacionamentos, viver a vida em paz e conseguir, através dos dons que Papai do Céu, que Deus nos dá, enxergar um mundo melhor e fazer um mundo melhor. Eu, nesse meu primeiro programa aqui na CNV TV, Canal 20, que é da gente, posso trazer para vocês só um apanhadinho da minha vida, que durante o tempo nós vamos contar um monte de outras coisas. E nós vamos trazer convidados. Nesse programa, logo mais tem novidade e eu vou apresentar para vocês. Agora assistam um takezinho de eu pintando ou desenhando para que vocês possam entender o quanto é importante a arte na vida da gente. E para mim, ela foi ideal, porque hoje a gente completa mais uma aventura, mais um jeito de fazer a nossa vida fluir, que é estar junto com vocês aqui na CNV TV, Canal 20, para que sejamos da gente tudo que acontecer a partir de agora. Até já, Dudu Rodrigues, arte e comportamento. Continuando a nossa semana literária, tá? Só avisando que hoje também teria amanhã teria amanhã é quinta, né? Terça-feira nós tínhamos marcado o Sesc, tá? Mas a gente tem que transferir para a semana que vem, tá? Porque deu um imprevisto lá com eles. Mas hoje, tá? Nós temos aqui Dudu Rodrigues com a arte. Então vocês estão vendo aqui, né, aqueles belíssimos quadros, né, gente? Não só quadros, né? Ó, bolsas, sapatos, enfim, né? Então tem um monte de coisa. Vou deixar com ele, que ele tá louco pra falar, tá bom? Então, ó, vamos aproveitar o máximo, tá? Obrigado, professor. Pessoal, antes de mais nada, queria baixar esse somzinho da música, pode ser? Porque senão eu começo a dançar aqui e vai ficar ruim. Bom, pessoal, é um grande prazer, é uma honra muito grande ver essa juventude tão legal. Quando eu vi cada um, depois que eu cheguei aqui, tem 3 secretárias que nos ajudaram aqui, na hora que nós chegamos, foi muito legal. E eu só queria falar para vocês o seguinte: nós começamos sempre, eu falo nós, porque eu não estou sozinho, eu vou dizer para vocês, tem o Papai do Céu aqui, do nosso lado, abençoando cada um. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, eu quero começar por uma simples ação. Isso aqui, ó, um lápis. Todo mundo conhece o que é um lápis e o que ele faz. Esse lápis tem uma história muito legal. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, mas muita atenção mesmo. Porque quanto mais eu falar, mais vocês vão entender o quanto é importante para o futuro de vocês. O quanto é importante para o futuro de vocês.
A partir de um lápis, eu comecei em desenho, começar a adorar o desenho, gostar do desenho, a partir do momento que eu morava na Zona Leste de São Paulo. E quando eu morava na Zona Leste de São Paulo, o meu pai não tinha grana, a minha mãe não tinha grana. Sabe o que é? Não ter dinheiro para comprar um lápis. E aí, meu pai entendia que eu queria fazer desenho desde os 9 anos de idade. Ele sabia que eu queria desenhar, só que ele não tinha grana para dar para mim. Eu falei, um dia eu vou saber desenhar e vou longe com o meu desenho. O que eu pretendia fazer? Eu basicamente, desde os 9 anos de idade, tracei um plano na minha vida. Eu tracei aquele plano que todos vocês têm que traçar, com objetividade. O que é? Trabalhar em função do seu futuro. E eu trabalhei com o meu futuro, através de um lápis. Mas, como eu não tinha lápis e eu gostava de desenhar, no quintal lá do sítio onde meu pai tinha a casinha dele, eu comecei a pegar um graveto e comecei a desenhar no chão mesmo. Só que uma coisa acontecia. Cara, imagina vocês, eu fazia um desenho bem legal, vinha chuva e estragava tudo. Eu falava, puxa vida, será que um dia eu não vou conseguir fazer um desenho? Meus amigos, eu ganhei o meu primeiro caderno e o meu primeiro lápis. Nunca mais larguei. Para vocês terem uma ideia, o meu bolso só tem lápis. E toquinhos, porque eu uso até o final. Por quê? Porque eu tenho que economizar cada coisa que eu ganho da minha mão, ou cada coisa que eu ganho da minha mão, através do meu trabalho, eu tenho que entender que eu não posso ser gastão, eu tenho que ser econômico em tudo. E aí, pessoal, eu comecei a desenhar. E meu pai, um dia, eu completei 15 anos de idade. E meu pai, um dia, quis me levar lá no Brás. Não sei quem já ouviu falar no Brás, lá em São Paulo, onde tem fábricas, lojas e tudo mais. Meu pai queria me levar no Brás para trabalhar numa fábrica. Eu, com idade de 15 anos de idade, eu falei, pai, pode? Aí que tá, eu quero mostrar para vocês. A idade que vocês estão tem que ter responsabilidade a partir de agora, para tomar decisões, para saber o que vocês querem objetivamente. Sabe, muitas vezes o celular é ótimo, mas às vezes ele prende a gente para olhar lá no horizonte, lá na frente. A gente fica só focado naquela telinha. Mas pense um pouquinho. Quando eu tinha 15 anos, meu pai queria me levar para trabalhar na fábrica. Eu olhei para o meu pai e falei assim, não pai, pode deixar que eu vou me virar. Eu vou dar um jeito de arrumar um emprego. Eu não queria trabalhar em fábrica, apesar que eu não tenho nada contra quem trabalha em fábrica. Porque eu conheci muita gente, aqui mesmo, eu trabalhei em 3 fábricas, cuidei de 250 funcionários. Eu era endomarketing. Endomarketing quer dizer cuidar dos funcionários, assessorar os funcionários. Portanto, aí o que aconteceu? Coisa interessante que aconteceu. Eu saí, eu falei, pô, eu não vou lá no Brasil, eu vou lá no centro de São Paulo. Rua José Bonifácio com a rua direita. Tinha um movimento danado naquela época. E eu vejo uma loja, 2 lojas, uma na frente da outra. Chama-se Lojas Privas. Cara, olha só o que aconteceu. Estava escrito lá, precisa-se de faxineiro para banheiro. Pense um pouquinho. Um garoto de 15 anos de idade, focando no emprego, e ele vê 2 placas assim nas lojas. Precisa-se de faxineiro para 4 banheiros. 2 embaixo, um embaixo e em cima, do andar de cima das lojas. Eu falei, é aqui que eu vou começar. Preste bem atenção. Se fosse nos tempos de hoje, vocês selecionariam o emprego que vocês queriam. Mas como eu queria alcançar voos mais altos, eu descobri que começando ali, eu poderia transformar a minha vida. E olha só, eu cheguei para o balconista que estava na porta da loja, falou, quem é o gerente? Já fui perguntando, quem é o gerente? Ele falou assim, é aquele lá, São Antônio. Entrei, molequinho, 15 anos, entrei, falei, São Antônio, bom dia. Ele olhou para mim e olha só o olhar dele, ele olhou desde o chão até a minha cabeça. Falei, ele quer me intimidar. Falei, o que você quer, garoto? Falei, eu quero trabalhar aqui.
nessa vaga que vocês estão pedindo. Desculpa, deixa eu ver, mano. Nessa vaga que vocês estão pedindo, que é para ser faxineiro. Ele falou, pô, você tem que estudar. Eu falei, estou estudando à noite. Naquela época tinha um curso chamado Madureza, que era à noite. Estou estudando à noite. Mas com essa idade você quer trabalhar? Quero. E eu aprendi com a minha mãe fazer faxina em casa. A minha mãe falava assim, filho, dá uma limpada no banheiro. Filho, limpa a cozinha, lava a louça. Cara, vocês têm que estar atento hoje em dia. Preste bem atenção. Quando a mamãe está super atarefada, fala, mãe, posso te ajudar? E foi o que eu fiz. Ajudava a minha mãe em tudo. E eu tinha facilidade em limpar o banheiro. Rapazes e moças, eu limpava o banheiro em 15 minutos. Os 4 banheiros da loja, fui contratado pelo Sr. Antônio. Limpava em 15 minutos. O que acontecia depois? Eu olhava para o pacote, eu ia lá para fazer os pacotes, para as madrinhas que compravam as roupas. Os caras tiravam as caixas com as camisas que mostravam para os clientes. Eu ia lá, dobrava e arrumava direitinho. O vitrinista precisava de ajuda na vitrine para montar a belíssima vitrine. Eu ia lá ajudar. O que aconteceu? Eu não fiquei focado só no banheiro. Eu fiquei focado em tudo que estava ao meu redor. E hoje em dia, vocês têm que pensar assim, focar em tudo que está ao redor de vocês, para vocês aproveitarem o que é importante para o crescimento de cada um. E foi o que fiz. Até que o dono da loja olhou para o Sr. Antônio, gerente. Quem é esse menino que está em todo lugar? Meus amigos, minhas amigas. Ele falou assim, esse é o nosso faxineiro. Esse garoto é o nosso faxineiro. O dono da loja chegou e falou assim, fala para ele parar tudo o que ele está fazendo. A partir de hoje, ele vai ser meu office boy de luxo. Só vai fazer banco. Sério, aumentou meu salário. O que aconteceu? Eu não parei no tempo. Como vocês poderão perceber, no início do programa, eu tive que trocar de camisa, por quê? Porque caiu um café aqui na minha camisa que eu estava usando. Então é o seguinte, isso é de menos. O seguinte, olha só. No início lá, eu falei que eu ia mostrar eu desenhando, só que no meio do tempo a gente resolveu colocar a palestra, uma parte da palestra, depois eu vou dar sequência, da palestra que nós fizemos na última semana numa escola ali em Sara. Maravilhosa turma, todo mundo quietinho escutando. E ali eu contei uma parte da minha história, da minha vida, para que vocês também que estão aí assistindo o nosso programa Arte e Comportamento aqui na CNV, Canal 20, para que vocês entendam qual é o caminho que nós devemos tomar a partir do momento que nós, desde quando a idade pequenininho até o grande, a gente saiba aonde pisar e aonde encontrar os bons caminhos. Nosso programa Arte e Comportamento é para dizer para vocês, vamos juntos, é da gente esse canal. Então nós todos vamos nos unir para entender melhor essa vida, melhor o dia a dia nosso. E o nosso programa Arte e Comportamento é para isso, para que vocês estejam ligados. Aqui o Dudu fala pra caramba, mas é para dizer, para levantar a moral de vocês e saber descobrir qual caminho seguir para frente. Sempre agradecendo a Deus por mais um dia. E o nosso programa Arte e Comportamento volta amanhã aqui na CNV TV Canal 20. E é da gente. Um grande abraço, até já, Dudu Rodrigues. Programa Arte e Comportamento com Dudu Rodrigues, aqui na CNV TV, Canal 20, é da gente.